inicialmente dar as boas-vindas ao professor que vai fazer a palestra de hoje, o professor Lair Amaro, e também a todo o público. E eu queria aproveitar e explicar o que é essa série que a gente está inaugurando agora, né? A ideia da série é como eu estava conversando ainda há pouco com o palestrante, embora fora do microfone, né? A ideia desse ciclo de palestras, e a gente já tem 18 marcadas até o ano que vem, até meados do ano que vem, é apresentar para um público mais amplo, seja um público de universidade, os alunos de graduação, os alunos de pós-graduação, seja um público geral, um público que não é necessariamente de universidade, ou pode ser de outras universidades, que não de história, por exemplo, não de ciências humanas, pessoas que estudaram engenharia, medicina, qualquer outra coisa, ou mesmo que não fizeram nenhuma universidade, mas que constituem um público culto interessado nas temáticas. Então, a ideia é levar teses para essas pessoas, teses que foram defendidas com todo o rigor acadêmico, com todo o processo, que foram pesquisadas durante 4 anos, apresentaram uma defesa de tese com examinadores. Num caso, eu até tive o privilégio de ter sido um dos examinadores da tese do Lair. Eu fui examinador da tese ou da dissertação? Acho que da tese. Da tese. Ou seja, uma tese é isso, né? Uma tese é um trabalho durante 4 anos, rigoroso, denso, que a pessoa se dedica, e tem um certo dia onde ela vai defender na frente de examinadores, que são pessoas que já defenderam suas teses, já são doutores, e aquela pessoa vai se doutorar. Mas, muitas vezes, essas teses magníficas, como é a de hoje que vocês vão ouvir, elas acabam ficando nos arquivos da universidade. Por quê? Porque, às vezes, elas são especializadas. Tudo bem, uma tese tem um elemento de especialização, mas ela também tem elementos de interesse geral. Por isso que, inclusive, o que a gente está fazendo aqui não é necessariamente uma apresentação da tese total, é a apresentação de questões levantadas para a tese. E, às vezes, ela também tem uma certa linguagem densa, uma linguagem muito demonstrada, técnica. Às vezes, isso assusta um pouco as pessoas, e, sobretudo, os editores. Os editores não publicam muito as teses. Os editores de livraria, dos quais dependemos para levar os livros, a produção científica, para as pessoas comuns. Mas, muitas vezes, exatamente porque a tese geralmente é grande, são, às vezes, muitas e muitas páginas, daria um livro de muitas páginas, tem uma linguagem erudita, tem muitas notas, tem todo um tipo de linguagem que, às vezes, o editor prefere editar outras coisas. Então, essas teses acabam não chegando para esse público, seja para os alunos de graduação, para os alunos também de pós-graduação, seja para o público geral. Às vezes, uma tese como a do Lair, só nós lemos, os examinadores, uma outra pessoa, dali a 5 anos depois que ele defendeu, é que vai ler a tese dele, porque o tema dele é parecido. E outra pessoa vai ler essa outra tese mais 5 anos. Quando a gente vê, a gente tem uma cadeiazinha de 10 leitores de tese durante 20 anos, por exemplo, né, que chegaram àquela tese por causa da afinidade de temas. Então, o projeto com essa série é romper isso e começar a trazer as teses para essa comunidade, a comunidade extra-acadêmica e a comunidade acadêmica. E trazer de uma maneira interessante, com uma linguagem fácil, fluente, por isso que eu estou escolhendo a dedo as pessoas que podem fazer isso. E o Lair é uma dessas pessoas, né? Ele já fez conferências, né, presenciais também sobre o tema, então vocês vão perceber que ele tem esse dom, né, da oralidade, de falar bem, assim como de escrever bem. Mas não é o caso de muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa escreve bem na linguagem textual da tese, mas na hora fala de maneira, não é que fala errado, equivocado, fala bem, mas fala de uma maneira muito complicada para a pessoa comum entender. Então, outra tese importante desse ciclo, Lair, é que nós podemos apresentar as coisas com a devida complexidade, mas com uma linguagem simples, uma linguagem instigante.
Aham. Esse é o nosso objetivo, né? Eu acho, e essa série, eu acredito que ela vai ter bastante sucesso por causa disso. Ela é boa para as pessoas, seja de academia, de fora da academia, e é boa para os palestrantes que tornam as suas teses conhecidas, dão um sentido. E por isso eu também estou fazendo esse trabalho de manter a gravação da tese com a autorização dos palestrantes, que é para aquela palestra também ficar disponível. Então vai ficar disponível no site que a gente tem mantido no nosso laboratório. Bom, então eu expliquei para vocês o ciclo, como vai ser, e agora eu queria apresentar o professor Lair Amaro. O Lair, eu participei da banca dele, né? O título da tese dele era esse título maior, que não é o título que eu coloquei aqui na nossa apresentação, mas o tema é exatamente esse, mas o título era Fazei isso em minha memória, Lucas 22, 19, comparando memórias nos evangelhos sinóticos e no evangelho de Tomé na busca pelo Jesus histórico. Então, a tese tem esse título um pouquinho longo, né? E talvez alguns não tenham entendido ainda no próprio título o que é o sinótico, mas isso vai ser explicado. Mas a gente resumiu a tese com esse título, a historicidade dos evangelhos, né? Então, o Laí vai começar a falar daqui a pouco, mas ainda tem uma coisa que eu preciso mencionar. Essa tese concorreu ao Prêmio CAPES de Tese em 2017. Então, eu apresento para vocês o professor Lair Amaro e passo a palavra a ele. E o sistema é sempre assim, você tem aí 40 minutos, o tempo que você precisar, Lair, para fazer a sua exposição. Depois, quando você encerrar, aí eu vou falar algumas palavras, fazer um comentário, deixar alguma pergunta, e a gente vai abrir o debate. Vocês todos que estão assistindo podem fazer os seus questionamentos. Podem ou tomar a palavra e falar oralmente, pedir para falar, ou então deixar escrita a sua pergunta no chat, e a nossa monitora, a Clara, ela pode ler a pergunta, se a pessoa não quiser tomar a palavra e falar. Então, nesse momento, eu agradeço o professor Lair e passo a palavra a ele. Ele pode se apresentar o seu tema e ao que se propõe, e está aberto aí para ele colocar as questões aí que foram pautadas aí para o dia de hoje. Obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Agradeço o convite, agradeço a sua presença na minha banca de doutorado. Foi muito importante, as suas perguntas naquele dia foram muito valiosas para mim. E de lá para cá, né, em 2017, nós então passamos a ter um contato mais próximo, via e-mails, né, e foi muito bom para mim trocar, assim, falando mais popularmente, trocar figurinhas contigo para aprender contigo o que você tem para ensinar. Então, estou aqui inaugurando esse ciclo de apresentações e espero que eu consiga corresponder à sua expectativa, né, ao me convidar para esse evento, que de fato é um evento que precisa fazer sucesso, porque é muito, mas muito importante que as teses de doutorado possam ser conhecidas, discutidas para além daquele momento tão tenso e dramático da defesa da tese, né? Até porque esse processo mesmo de escrever a tese, ele é um processo solitário pra caramba. E até quando, ainda mais no meu tema, né, ainda mais dentro dessa minha área de pesquisa, que é pesquisar, no geral, os cristianismos, e no particular a questão da oralidade, da memória, a questão da historicidade dos documentos. E aí isso é tenso também quando eu perdi a conta de quantas vezes eu participei de eventos, congressos, seminários, simpósios, na Rural, na UF, na UERJ, na UFRJ, né? E eu ia lá para eventos acadêmicos
em uma universidade pública para tratar de um assunto, de uma pesquisa histórica, e o público formado por graduandos em história, ou mestrandos, ou mestres, né? E até mesmo, em alguns casos, professores da própria instituição, que não conseguiam captar bem o que eu estava dizendo e confrontavam a minha pesquisa, não por meio de uma contra-argumentação feita a partir de uma análise da documentação que eu apresentava, mas a partir de um sentimento de fé afetada, atingida, ou como alguns até me acusaram de estar sendo atacados na sua fé. E isso é absolutamente equivocado, né? Porque todo o meu trabalho de pesquisa, desde a minha graduação, desde a minha monografia em História, lá na UFRJ, eu venho trabalhando com cristianismos primitivos, né? Ou originários, como eu optei mais tarde por utilizar o termo originários. E o tempo todo apresentando o meu quadro teórico, as minhas teorias históricas, os historiadores que me embasavam para montar as minhas proposições, as minhas hipóteses, o meu método de pesquisa, o meu método de análise da documentação neotestamentária, né, o Novo Testamento. Então, como teoricamente eu afirmo que o Novo Testamento é um documento literário, né? E qual o método de análise desse material, dessa documentação eu emprego para comprovar ou pelo menos levantar uma discussão sobre uma hipótese minha em torno daquele documento ou daquela passagem. E nesses eventos era inevitável, ou seria evitável, não sei, mas assim, era recorrente, melhor dizendo, era recorrente que surgisse um ou dois ou três pessoas do público e partiam para ataque e defesa, né? Se sentindo atacados na sua fé, talvez não entendendo bem que estavam em uma universidade, não numa igreja, né? Porque eu não entro eu não entro numa igreja, nem entrarei numa igreja, para quando o pastor fala sobre a Bíblia, ou sobre o Novo Testamento, ou sobre algum evangelho em particular, não vou levantar a mão e dizer, ó, pastor, está errado aí, essa passagem aí não é assim que não, o senhor está interpretando. Mas eu vou fazer isso, porque são espaços completamente distintos, né? O espaço da fé, onde ali o religioso faz uma leitura do texto bíblico filtrado pela sua fé, e eu, enquanto historiador, que não tenho vínculo nenhum com qualquer religião, olho para esse material literário, o Novo Testamento, para os evangelhos, e digo e leio como se fosse um documento. E aponto problemas, ou faço perguntas a esses documentos para encontrar respostas. Então, isso aconteceu muito comigo, e vai continuar acontecendo, eu não tenho dúvidas quanto a isso. E aí, a minha tese, ela é um desdobramento do meu mestrado. Porque quando eu comecei a fazer meu trabalho de mestrado, o meu próprio orientador, o professor André Chevitarese, ele comentou comigo, né, para que eu não abordasse todos os assuntos possíveis que fossem vindo à minha mente no processo de pesquisa e escrita do mestrado, para que eu deixasse algumas pontas em aberto, para que eu tivesse, então, caminhos a percorrer para o doutorado. Para não encerrar toda a discussão do mestrado, até porque seria praticamente impossível, em 2 anos e meio, esgotar todos os tópicos de uma pesquisa, mas deixar algumas pontas em aberto, para que alguma dessas pontas eu pudesse, então, puxar e dar prosseguimento a ela no doutorado. E foi o que aconteceu. Então, eu não posso falar do meu doutorado, da minha tese, sem falar do meu mestrado, porque eles se complementam, ou melhor dizendo, o do meu doutorado, ele
expande o meu mestrado. O que acontece? Uma questão, ela desponta quando eu vou fazer minha pesquisa para o mestrado, quando eu estou buscando um tópico para minha pesquisa no mestrado, é quando eu me deparo com alguns textos que fazem a seguinte referência. De acordo com a historiografia especializada no estudo sobre os cristianismos originários, sobre o Jesus da história, o que essa historiografia aponta é que Jesus provavelmente foi crucificado no ano 30. Alguns, uma minoria, coloca ano 33, mas o consenso entre os historiadores especializados é que foi no ano 30. Ok. Então, no ano 30, Jesus foi crucificado. Além disso, o primeiro evangelho escrito, e que, por acaso, é o evangelho que foi, então, inserido no cânone, ou seja, foi incluído no Novo Testamento, o primeiro evangelho, então, foi escrito ali, eu trabalho dentro com a noção de que ele foi escrito no ano 70, por volta do ano 70, início do ano 70, ou em algum momento do ano 70 do século I, do século I. Ou seja, notamos um hiato, uma lacuna temporal entre a morte de Jesus, no ano 30, e a escrita do Evangelho de Marcos, que é, então, o primeiro evangelho escrito. Esta lacuna de 40 anos. 40 anos. Como essa lacuna temporal foi preenchida? Como os eventos ocorridos na final da década de 30 do século I e escritas no ano 70, como é que essas informações da década de 30 chegam na década de 70? Será que elas chegaram fiéis ao que foi dito, vivido, feito, ouvido na década de 30, lá na década de 70? Essa lacuna de tempo, ela certamente, então, foi preenchida pela oralidade, pela transmissão oral daquilo que foi ouvido, visto e vivido na década de 30. Não é na década de, perdão, no ano 30, praticamente, 29 e 30. E também essa oralidade, essa transmissão oral, ela foi profundamente dependente da memória, das memórias das pessoas que foram testemunhas oculares dos fatos, mas que por sua vez, transmitiram oralmente para outros, que transmitiram para outros, e assim sucessivamente. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque outros trabalhos que eu tive acesso, outros livros que eu tive acesso, em torno dessa questão, ou tangenciando essa questão, apontaram que o índice de letramento no século I era, no máximo, 5% da população era capaz de ler ou escrever, de ler
e escrever. Nem todo mundo no século I era capaz de ler e escrever. Uma parte pequena era capaz de sabia ler, mas não sabia escrever. Uma outra parte sabia escrever, mas não sabia ler. Uma parte ainda menor era capaz de ler e de escrever. E qual era o extrato social dessas pessoas capazes de ler e escrever? O extrato social era o da elite, ou das elites políticas e econômicas daquele contexto. Logo, 95% da população podemos afirmar que eram analfabetas ou iletradas, que é a expressão que eu acho mais conveniente, mais precisa historicamente de ser usada. Elas eram iletradas. E aí começa, e aí vai começando, eu vou começando a montar a minha sepultura perante certos públicos, porque eu estou dizendo que de cada 100 pessoas na antiguidade, eu vou transferir isso para a Palestina romana ou o antigo Israel, de 100 pessoas em Israel, na Galiléia, na Judéia, em Israel, dessas 100 pessoas, somente 5 sabiam ler e escrever, 95 não sabiam ler e escrever. Jesus, então, era analfabeto. Jesus não sabia ler, nem sabia escrever. Ele era monoglota, perdão, falava apenas o aramaico. Talvez soubesse algumas palavras em grego, talvez, mas o mais acurado historicamente é afirmar que ele era monoglota, falava o aramaico e não sabia ler nem escrever, assim como os seus seguidores mais próximos. E de acordo com o próprio material neotestamentário, quem eram esses sujeitos? Pescadores, camponeses, artesãos, pessoas da raia miúda, as pessoas comuns da sociedade. Aquelas pessoas que exatamente saber ler e escrever não significava nada para a vida delas. Essas pessoas, o que era importante para elas era saber se ia chover, se não ia chover, se a maré ia subir, se a maré não ia subir. Eram pessoas muito mais ligadas com o seu cotidiano e com as suas necessidades de sobrevivência do que ler e escrever. Nós não havia um programa político de educação pública no século I. Não havia esse interesse em democratização do ensino, de reduzir as taxas de analfabetismo. Isso não existia nessa época. Até porque o próprio processo de aprender a ler e escrever estava restrito a uma dada elite daquela sociedade. Então eu queria que vocês fossem juntando o que eu estou dizendo. Jesus, analfabeto, cercado por pessoas também analfabetas. Aí, vou abrir aqui um parênteses. Eu fico preocupado quando eu começo a abrir parênteses. Eu começo a abrir parênteses e é como se você aí vai abrindo abas no meu navegador. Eu começo a viajar, mas eu vou tentar me controlar aqui. Então, eu vou aqui abrir uma aba no navegador, porque já me precavendo, porque é uma pergunta, em alguns casos é pergunta, em outros casos é acusação, né? É uma pergunta barra acusação que sempre surge quando eu falo publicamente sobre as pesquisas, alguém dizer, mas Mateus era discípulo, Mateus ele era coletor de impostos, logo ele era letrado. Não, não necessariamente. Coletor de impostos é diferente, há uma diferença significativa entre alguém que sabe fazer operações matemáticas, que sabe calcular, somar e diminuir, operações matemáticas básicas, a saber ler e escrever. Não tem muita relação com isso, não.
não é? Eu não vou me estender muito, porque, como eu falei, eu vou abrir uma aba e capaz de eu ficar um tempão nela. Então, apenas vou dizer que o fato de Mateus ser coletor de impostos não implicava que ele tinha que saber ler e escrever, de modo algum. Há, há exemplos históricos na documentação antiga, egípcia, síria, de coletores de impostos que não sabiam ler, mas sabiam escrever. Mas o que era escrever para eles era copiar. Eles tinham uma placa com os dizeres e eles só copiavam no documento que eles enviavam para Roma, ou em geral para Roma. Então, o indivíduo ele tinha uma plaquinha, e naquela plaquinha tinha lá algo, algo como assim, recebido. Ele próprio ele não sabia ler recebido ali, fazia nem ideia de como leria aquilo, mas ele sabia que aquela plaquinha era de recebido, tinha plaquinha de não recebido, então ele pegava aquela plaquinha e ele então olhava para aquelas ideogramas, né, aqueles símbolos gráficos naquela plaquinha, e ele então no documento que tinha que enviar para Roma, ele apenas reproduzia. Ele sabia escrever, mas não sabia ler o que estava escrevendo. Isso tem documentação latina, romana, que atesta isso que eu estou falando. E aí vamos começar, né? Aí também havia Arimateia, que era fariseu, que sabia ler, sabia escrever. Não. De acordo com a pesquisa histórica, né? Arimateia é um personagem inventado, uma construção literária do autor do Evangelho de Marcos, né, para justificar uma outra situação, que eu também não vou aqui abrir uma outra aba quanto a isso, mas enquanto historiador e que estou aí acompanhando e a par do que se pesquisa já há um bom tempo, o personagem José de Arimateia, que aparece no Novo Testamento, que aparece no Evangelho de Marcos, ele é uma invenção literária do autor desse evangelho. Ele criou um personagem com uma certa característica, mas que, como historiador, eu descarto completamente a sua existência concreta por N razões. E aí, como eu falei, eu queria que abrir uma outra aba para explicar como é que eu vou chegar a essa conclusão. Não eu, mas a historiografia e pesquisa sobre o cristianismo primitivo, né? Todas as argumentações e demonstrações na própria documentação do Novo Testamento que permitem atestar que Arimateia também nunca existiu, concretamente falando, e sim, ele é um personagem de um texto literário. Então, Jesus analfabeto, acompanhado por pessoas analfabetas, tanto aí Jesus, em momento algum, nos textos que foram escritos sobre ele, né, ele próprio nunca escreveu nada, porque era analfabeto, e aí quem escreve sobre ele também, em momento algum, registra por escrito Jesus dizendo: escrevam o que eu estou falando. Ele apenas diz: sigam o que eu estou fazendo, sigam o que eu estou falando, né? Então, mas assim, por favor, vou fazer um bate-papo com vocês sobre as diversas indicações textuais do Novo Testamento que nos permitem afirmar que Jesus era analfabeto, não vai dar para encaixar aqui nessa fala de hoje, porque eu estenderia bastante e até eu acho que, didaticamente falando, para que eu pudesse demonstrar isso, para que até pudéssemos debater sobre isso, eu acho que seria muito mais conveniente se eu tivesse preparado alguns slides onde eu colocaria as passagens dos textos do Novo Testamento para poder mostrar para vocês onde as pessoas se equivocam e usam essas passagens para atestar, né, ou asseverar que ele era letrado ou alfabetizado. Mas as mesmas passagens que as pessoas usam para dizer que ele era letrado são as que eu uso para provar que ele não era letrado. Ou pelo menos provar, eu não quero causar muito incômodo, mas pelo menos para tornar viável a ideia
defendida por vários pesquisadores de que ele não era letrado. Então, fechei essa aba, volto para a minha fala. Então, um, um Jesus iletrado, líder de um movimento messiânico popular de resistência a Roma, que emerge das comunidades mais pobres ou empobrecidas por conta da presença romana na Palestina, ou no antigo Israel, o nome não importa, tanto assim, e que então lidera um movimento que atrai para junto de si um grupo significativo de pessoas da mesma condição social e econômica que a dele, pessoas despossuídas, pessoas sem perspectiva de futuro, porque a Roma arrancou delas todo o futuro que elas imaginavam que teriam. E ele, então, durante um ano e meio, 2 anos, ele se entrega a um trabalho missionário ali de percorrer as aldeias e vilas da Galiléia, apresentando oralmente, não é? Oralmente, aquilo que ele cria ser, o que deveria modelar e conduzir as pessoas, que é o reino de Deus. E ele, então, ele é morto, e os seus seguidores, uma parte debanda, uma parte desiste de continuar naquele projeto, porque tem medo de sofrer o que ele sofreu, e uma parte bem menor ainda, ela dá prosseguimento a isso, continua com isso, continua propagando as mensagens de Jesus, evidentemente, domesticando essa mensagem em nome de uma autopreservação, né? Para que eles não tenham o mesmo destino que Jesus, que é a morte por crucificação, que, conforme vários documentos romanos do século I, a crucificação é o tipo de pena aplicado aos marginais, aos bandidos, aqueles que fazem insurreição contra Roma. Então, temendo o discurso de Jesus que fere o império, os leva a esse mesmo destino, eles acabam domesticando a mensagem de Jesus e, por consequência, domesticam Jesus. Mas isso também é uma outra aba que eu não quero abrir aqui. E então, esses indivíduos, como é que eles, então, dão prosseguimento ao que Jesus, o que ouviram de Jesus? Oralmente, transmissão oral. Transmissão oral essa que depende fundamentalmente da memória. Aí, o que acontece? Engana-se, e esse engano ele é perfeitamente aceitável, quem acha que a memória ela é como se fosse um pendrive ou um HD de computador, em que aquilo que você registra, que você salva no HD, se você salvou no HD hoje um texto, se você voltar naquele HD ou naquele pendrive daqui a 2 anos, a mensagem estará lá intacta, tal qual o dia que você inseriu aquela mensagem. Mas a memória não é assim. A memória não é desse jeito. E é justamente quando os estudos sobre memória são trazidos para enriquecer a pesquisa sobre o Novo Testamento, além de outras pesquisas que também são agregadas, o cenário muda. O cenário muda bastante, muda enormemente. Porque a memória, ela lembra, a memória esquece, a memória aumenta, a memória diminui, a memória tem diferentes ações. Vocês mesmos, se eu pedir para vocês se lembrarem de um fato que vocês testemunharam, sozinhos ou em grupo, há uma semana atrás,
15 dias atrás ou há 5 meses atrás, a chance de vocês conseguirem lembrar exatamente tudo o que eu pedi para vocês testemunharem é muito pequena. Principalmente se foi um grupo que assistiu a alguma coisa, na hora de registrar o que assistiu, o grupo não irá registrar por escrito ou oralmente com a mesma precisão o tal fato. E eu estou falando isso, aí quando eu falo isso, né, também é extremamente comum alguém falar, alguém rebater, não, eu me lembro, eu consigo me lembrar. Não, você não consegue se lembrar. Me desculpa, você não consegue lembrar. Mesmo que você lembre bem agora, só para poder acabar com o meu discurso, mesmo que você se lembre muito bem agora, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, não vai ser do mesmo jeito. Ah, mas eu conheço uma pessoa. Aí vão abundar aí tentativas de dizer, não, é possível sim registrar, lembrar fielmente o que foi visto ou ouvido. Não, não são, não é. Não é. Há vários estudos, há vários estudos. Aí é que está a diferença. Eu não estou me baseando no senso comum ou no que eu penso. Estou me baseando em várias pesquisas feitas por historiadores, quem trabalha com história oral, por psicólogos, não é? Eu tenho que trabalham com justamente memórias coletivas, memórias fabricadas, memórias induzidas, enquadramentos de memória e uma série de outros tópicos que mostram que a memória é muito além do que o senso comum imagina que é. Então, pegando tudo isso, oralidade, por conta do analfabetismo da maioria da população, da ampla maioria da população, memórias que não são fiéis ao que foi visto ou ouvido, eu chego então à produção do primeiro evangelho, 40 anos depois da morte de Jesus, de modo que o primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos, ele não está, ele não contém a narrativa sobre o que aconteceu com Jesus no ano 30. Ele contém a narrativa sobre como Jesus era falado e lembrado no ano 70. Isso tem muita diferença. Tem muita diferença. Durante o ministério público de Jesus, podemos afirmar que ninguém se deu ao trabalho de escrever aquilo que via ali na hora. Porque as pessoas não sabiam ler e escrever. Mas, no ano 70, mostrou-se necessário registrar por escrito o que Jesus havia dito e o que havia feito. Havia circunstâncias que obrigaram a isso. Ah, mas você não falou que eles eram analfabetos? Sim, eles eram analfabetos. Mas quem escreveu? Pessoas novas que aderiram ao grupo lá no ano 70. Então, isso tem uma altíssima relevância. Por quê? Porque nos permite dizer, eu já até mencionei aqui, sem me aprofundar, que os evangelhos, eles não registram com precisão histórica aquilo que Jesus disse e fez. Eles são memórias. E as memórias podem ser induzidas, podem ser fabricadas, podem ser inventadas, elas podem ser embaralhadas e por aí vai. Então, quando eu agrego os estudos sobre memória, os estudos sobre oralidade, os estudos sobre história oral, a leitura do material do Novo Testamento, o cenário é completamente transformado. De modo que quando eu pego um texto do Novo Testamento, um Evangelho de Marcos, de Mateus,
de Lucas ou de João, eu não tenho problema algum em dizer, olha, isso que está aqui escrito, não é o que aconteceu com Jesus, não é o que ele disse. Isso aqui já foi retrabalhado, reinterpretado, ressignificado nesse intervalo de tempo entre a morte de Jesus e o primeiro evangelho que foi escrito, de acordo com a ampla maioria dos pesquisadores, no ano 70. E se eu pegar e mencionar aqui o evangelho de João, que foi escrito por volta do ano 120, ou seja, 90 anos depois, quase um século depois, imaginem o quanto a memória já não interferiu ali, lembrando, esquecendo, misturando com outras memórias, não é? Então isso foi meu mestrado e foi minha tese. Exatamente demonstrar o quanto as discussões sobre oralidade e memória afetam o nosso entendimento do que são os evangelhos, e apesar disso, eu trabalhei no meu doutorado, eu trouxe no meu doutorado também um evangelho que também me deu dor de cabeça, um pouco de dor de cabeça também, quando eu comecei a apresentá-lo publicamente nos eventos universitários. Eu trouxe o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é um evangelho chamado, né, apócrifo, mas que nós, historiadores desse campo de pesquisa, não chamamos de apócrifo, mas optamos por chamar de extracanônico ou não canônico, porque entendemos que um evangelho que está no Novo Testamento ou na Bíblia, ele não foi Deus que colocou ali, mas foi fruto de um processo político de escolha e seleção de quais textos entrariam e quais textos não entrariam. Logo, um texto que faz parte do Novo Testamento ou da Bíblia cristã, ele não é por si só sagrado, ele é sagrado para aqueles que o têm como sagrado. Mas, enquanto historiador, eu olho para esses textos e penso, olha, esse texto está aqui porque alguém escolheu colocar ele, aceitá-lo aqui dentro. Mas isso não o torna superior ao Evangelho de Tomé, que por razões que me escapam agora, não foi incluído como parte do cânone do Novo Testamento. Então, no meu doutorado, eu trago Tomé para dialogar com os evangelhos do cânone, né? E no caso, Mateus, Marcos e Lucas, para, então, por meio dessa confrontação ou comparação das passagens que são comuns aos 4 evangelhos, desvendar, através de uma análise textual dos indícios de oralidade, não é? Como assim indícios de oralidade? Tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, eu me debrucei sobre pesquisas feitas na Turquia, na Síria, na Palestina, em Israel, na África principalmente, Cabo Verde, Marrocos, Trinidad e Tobago, como comunidades de pescadores, camponeses, como comunidades de pessoas iletradas registravam as suas tradições, como guardavam as suas memórias, já que não sabiam ler nem escrever, ou até porque eram muito, muito pobres para poder ter, né, recursos para escrever. E aí, eu falei da Tobago não, esquece que pode falar, mas não trabalhei com esse lugar não, mas Iugoslávia, né, através da métrica ou da rima, através de construções verbais curtas e que permitissem alguma forma de padronização, métrica, rima, sonoridade para facilitar a memorização e assim
evitar a, como é que se diz, uma interferência, uma mudança no texto. Ou seja, alguém, então, um líder da comunidade, ou a própria comunidade, através de um consenso, ou da própria experiência do dia a dia, desenvolve uma tradição e a veste, né, ou a reveste, e dá a forma a esse conteúdo, de forma, então, uma forma curta, uma forma métrica, rimada, com alguma certa, como eu falei, sonoridade, e usando, em muitos casos, palavras-chave do tipo que a última palavra de uma estrofe é a primeira da seguinte, então estabelecendo uma ligação entre as estrofes para justamente não se perder o rumo do que está sendo dito. E aí, quando eu peguei esses dados, como eu falei, Iugoslávia, Síria, Turquia, na África de um modo geral, e aí quando eu olho para o Evangelho de Tomé ou o Evangelho de Marcos em grego, esses textos em grego são repletos de rimas. As métricas mostram uma certa semelhança, um enquadramento que permite, então, ver um padrão na produção daquele texto. De maneira que eu vou defender, no meu mestrado e no meu doutorado, a ideia de que os evangelhos, eles não são, no seu todo, um texto que alguém, como vocês, vou escrever um artigo hoje, senta na frente do computador e começa a digitar e sai do texto. Não, os evangelhos, boa parte deles são a transcrição do que era ouvido oralmente por esses pregadores do reino de Deus e que utilizavam, enquanto técnicas de memorização, né, esses recursos mnemônicos da métrica, da rima, da sonoridade. E aí, no meu texto, no meu livro, que já esgotou, mas no meu primeiro livro, que é o meu trabalho de mestrado e no meu doutorado, eu vou recortando vários trechos, vários versículos do Novo Testamento, dos textos do Mateus, Marcos, Lucas e João e Tomé, os coloco em tabelas e mostro como, eu vou dar aqui um exemplo que eu uso sempre. Quando no Evangelho de Marcos, eu peguei 5 episódios em que Jesus é narrado que Jesus curou alguém. E quando eu pego esses 5 episódios de cura de Jesus, um homem com a mão curvada, um leproso, um cego, né? E eu fiz isso no meu trabalho, e eu ponho essas narrativas dentro de uma tabela para poder compará-las. O que eu percebo ali, e fica evidente aos olhos, é que todos começam do mesmo jeito, todos desenvolvem do mesmo jeito e todos terminam do mesmo jeito. A pergunta é, qual a probabilidade matemática, estatística, que 5 situações ocorressem exatamente da mesma forma? Então, eu concluo que, ainda que hajam ocorrido de formas diferentes, o ato da disseminação do Evangelho de Jesus, esse autor de Marcos, ou o grupo que mais para frente, vamos então, representam Marcos, eles então elaboram uma forma padronizada de narrar, pelo menos, as narrativas de cura, começando, se desenvolvendo e acabando do mesmo jeito. Dessa forma, conseguindo controlar o que era dito e limitando o máximo possível interferências que alterassem a história, ou melhor, alterassem aquelas narrativas de cura. Eu estou falando isso porque isso é presente quando eu analiso, ou quando eu analisei, na época, os textos produzidos por antropólogos, etnógrafos, na África, comunidades mais afastadas, que era tudo onde as tradições eram narradas à noite, em volta da fogueira,
quando terminavam o dia de trabalho, eles então começavam a contar suas histórias como forma de não esquecer e lembrar sempre e manter viva uma tradição. Esses etnógrafos, esses antropólogos, ao gravarem e depois transcreverem, eles notaram isso com uma enorme satisfação para mim, né? Que há um padrão típico nessas narrativas, de modo que isso é um recurso mnemônico que preserva uma tradição tal qual ela foi recebida, preserva a tradição das interferências da memória e, por conta também disso, preserva essas tradições delas serem, ou haver algum tipo de interferência que mude o seu conteúdo. Então foi isso que eu pesquisei no meu mestrado e aprofundei no meu doutorado. Foram, então, aí 6 anos e meio pesquisando bastante para produzir o meu mestrado e meu doutorado. É isso, professor, pessoal. Eu falei demais, eu acho. E agora eu quero saber de vocês aí que ficou faltando falar. Tem algumas perguntas aqui no chat. Eu perguntar se o professor me permite estar lendo. Permito, sim. Eu queria só falar algumas palavras mais rápido, antes de abrir para colocação, mas também já interagindo um pouco com algumas das perguntas que eu li ali. Uma a gente vai colocar daqui a pouco que o Laí vai responder, mas eu achei interessante a pergunta do Antônio Carlos Negreiro, que ele fala assim, ele abre a dele dizendo assim: para provar a historicidade de Jesus, é usualmente usado a narrativa dos evangelhos escrita a partir dos anos 70, século I, que teriam sido escritos por pessoas que não se comunicavam, e as histórias de Jesus têm verossimilhança uns com os outros. Logo, confirma a existência de Jesus. Eu gostaria que comentasse sobre. O Laí vai comentar isso. Mas uma coisa que eu achei interessante nessa pergunta e no que o Laí colocou, é que, na verdade, quando a pessoa ouve, aí que está, é aquela fala inicial, né, que a gente tem que distinguir bem o que é um estudo histórico dessa questão de fé. Porque a questão é assim, na verdade, eu vejo o Laí, todo o tempo, na fala dele, fazendo exatamente isso, mostrando a historicidade do Evangelho, a historicidade de Jesus, a historicidade da figura de Jesus. Quer dizer, não é o contrário, ele não está, vamos dizer assim, que eu tenha entendido, até pode ser que o Laí possa também esclarecer sobre isso, como anda a questão da comprovação da historicidade do ser humano Jesus e tal, ele pode responder sobre isso. Mas em nenhum momento se diz o que os historiadores procuram, é exatamente, todo historiador procura exatamente mostrar a historicidade, seja a historicidade de Jesus, seja a historicidade da figura de Jesus, seja a historicidade dessas fontes históricas, que são os evangelhos. Porque geralmente a pessoa pensa, não, você está dizendo que Jesus não existiu? Não, não é isso. Ele, ao contrário, o historiador está investigando a historicidade de Jesus, e se Jesus existiu, a discussão nada mais interessante para o historiador do que mostrar a historicidade de Jesus. Porque geralmente as pessoas já se colocam em guarda, né? Eu não sei se é o caso do Antônio Carlos, não sei. Acho que não, mas eu estou dizendo porque geralmente a pessoa já... como ela já vem um pouco em guarda, porque ela pensa que vai ser um debate entre a fé e a não fé. Ela já vem de guarda, aí acaba não ouvindo o que a pessoa está dizendo, que é exatamente falando de historicidade. Isso é só um comentário. Eu queria que o Laí comentasse essa questão, porque eu também posso não ter entendido exatamente, né? Mas eu também queria outra questão, você volta a essa questão, Laí. Eu achei bem interessante também a questão sobre o letramento, né? Hoje, o consumo de livros, realmente você vê assim que hoje o letramento, o consumo de livros, depende muito mais do letramento, e realmente, depois de uma revolução de alfabetização, que
ocorre a partir do século XVIII, a partir da Europa e depois de outros lugares, hoje é muito mais dependente do letramento as pessoas conhecerem os livros. Num período pré-moderno, isso vai da Idade Média para trás, havia muitas formas de leitura, de consumo de livros, que hoje são mais reduzidas. Exatamente porque hoje tem uma quantidade muito maior de pessoas letradas, diminuíram certas formas de consumo de livros que eram muito comuns no período pré-moderno, da Idade Média para trás. Era muito comum, por exemplo, uma pessoa sentar-se, uma pessoa letrada, das pouquíssimas que havia, sentar-se e ler para um grupo muito grande de pessoas. Eram práticas muito comuns, mais comuns do que hoje, exatamente porque hoje existe uma quantidade de pessoas letradas muito maior, vamos dizer assim, em países como... Num período anterior não havia nem a necessidade de letramento que se tem hoje, e nem sequer tanta necessidade de letramento para conhecer o conteúdo dos livros. Então, é só uma colocação que eu para ver se o Laí também tem alguma coisa a fazer. E, finalmente, a outra coisa que eu achei bem interessante, porque eu também trabalhei com outro tipo de fonte totalmente diferente, mas que tinha o mesmo problema. Quando eu estudei na Idade Média, era a poesia dos trovadores, né? E na mesma época tinha as narrativas. E acontecia exatamente isso. A narrativa, que eram as narrativas dos livros de linhagem, eram na mesma época das canções dos trovadores. Mas as narrativas mudavam. 10 anos depois já mudavam totalmente. Apareciam 3 livros de crônicas bem mudadas. As narrativas que eram em prosa. E a poesia preservava-se, atravessava séculos, exatamente porque ela tinha aquela... Se a pessoa fosse mudar uma letra, uma rima, uma sonoridade, na verdade, desmontava a poesia. Então, se esses recursos que você falou, mnemônicos, também não poderiam ser estratégias para ampliar o potencial de preservação desses textos, ou não, ou também era uma escolha, acabou ocorrendo isso, mas não foi pensado com vista disso. Eu penso... Aí agora eu passo a palavra para o Laí, ele pode tanto fazer comentários sobre o que eu coloquei, como também fazer a primeira pergunta que eu levantei ali, que foi a do Antônio Carlos, né, que eu também fiz na interação com ela, e tem as próximas. Né? Tá. Não sei, você acha melhor comentar agora, aí depois Comentar agora. Perfeito. Tá, senão eu vou acabar esquecendo. Então, é porque a nossa sociedade cristã, ela se acostumou, a partir das traduções do Novo Testamento, a ler os textos bíblicos. Aí quando eu falo texto bíblico, estou falando somente do Novo Testamento, né? Esses textos, as traduções para o inglês, para o francês, para o alemão, para o português lusitano, para o português brasileiro, eles transformam isso em uma narrativa. E esse caráter da sonoridade, da rima, da métrica, é completamente perdido. Completamente perdido. Então, a forma métrica, com sonoridade e com ritmo, eu penso como uma estratégia pensada para... E agora estou vendo algumas perguntinhas aqui. Uma forma de garantir a preservação minimamente do que estava sendo transmitido. Qual foram outras perguntas? Por favor. Se não quer que eu leia, professor? Sim, por favor. A Juliere perguntou sobre a indicação de livros para iniciante. Ela disse que indicaram Zelota, se o senhor confirma. Olha, eu vou sugerir Zelota sim, com ressalvas, com reservas, porque ele, para quem está começando, é um livro razoavelmente bom. Para quem já é do campo da pesquisa, né, ele não agrega nada novo, tem alguns probleminhas, né, tem alguns probleminhas aí que me
me estressaram um pouco, mas para quem está começando, a minha sugestão é: leiam Zelota, mas com um pé atrás. Assim, nem tudo que o Reza Aslan colocou ali no livro, nem tudo que está ali, ele tem respaldo na historiografia mais especializada e que vem trabalhando com esse assunto já há décadas. É preciso, então, ter clareza que o Reza Aslan, o autor de Zelota, é um livro de divulgação científica, né? Um livro para o grande público. Então, ele não pode aprofundar alguns pontos, porque aí afastaria do público. É esse nosso grande problema aí de um público que não tem, não está gabaritado para ler textos mais aprofundados. Ele também. Alguém não está me ouvindo? O que aconteceu? O preço ali bem baixo agora. Tá ouvindo sim, professor. Não tô com problema de. Então, Pode ser o seu som, Adriana. Tenta dar uma olhadinha no seu computador. Eu estou ouvindo bem. eu vou aumentar o volume aqui, então, vou botar no máximo aqui. Aí. Então, eu sugiro sim o Reza Aslan, mas peço, né, para que leiam Aslan como uma introdução, como algo que prepara para leituras mais densas futuramente. Ele tem alguns pontos problemáticos no que ele diz, ele tem uma agenda política por trás do seu texto, ele não é um simples historiador isento ou neutro, ele tem ali uma intenção ao escrever o livro que ele escreveu. E aí nós esbarramos um problema, né, das editoras que nós temos, comerciais. As editoras comerciais acabam traduzindo vários autores que não têm assim tanta respaldo acadêmico. As editoras confessionais, Paulos, Paulinas, Loyola, elas traduzem bons autores, mas são aqueles autores que não fazem história, mas fazem uma teologia com uma capa de história. E aí, se a pessoa não tiver noção disso, acaba caindo na armadilha de estar lendo teologia achando que é história. Mas, às vezes, essa barreira quebrada e autores excelentes, né, acabam sendo publicados por essas editoras confessionais. Eu indico aí para uma leitura mais pesada, uma leitura que demanda um pouquinho mais de. Como é que eu faço para escrever? Vou escrever aqui no chat. Apareceu aqui. Vou escrever aqui. Vou botar aqui o nome dos autores que eu simplesmente considero essenciais para quem quer se aprofundar. É o Richard Hosley. Tem em português, por editoras confessionais católicas. O professor John Dominic Crossan, que é um dos maiores pesquisadores da atualidade. A Bart Ehrman, Chanfrine, leiam Chanfrine com certa cautela, porque ele tem uma agenda religiosa por trás do que ele está escrevendo. O outro autor é J.J. Abrams. Para quem se interessa por Apocalipse, J.J. Abrams não, gente, por favor, isso aqui é o diretor de cinema, estou confundindo tudo. É o J.J. Collins. Como é que eu tirei J.J. Abrams? J.J. Collins. E sim, fundamental também. Elaine Pages. Podem procurar esses autores, tá? E ler com bastante tranquilidade, que são autores profundamente comprometidos com a pesquisa histórica. Responde a pergunta, então? Laí? Oi. Eu queria que você respondesse. Tem duas perguntas que eu acho que elas podem ser interligadas. Naturalmente, eu já sei a resposta delas, né? Porque eu participei da sua banca, né? Mas
Uma é a que eu já tinha comentado lá atrás, né, que é a do Antônio Carlos Negreiros. E a outra é a da Emilene Barbosa, que são sobre como foram feitos os evangelhos, se as pessoas se conheciam. Clara, você podia ler a pergunta do Antônio Carlos Negreiro, no 1459? Deixa eu abrir aqui. E depois tem a da Emilene também, que eu acho que também se integra a essa questão. Porque são perguntas sobre como esses autores de 4 evangelhos diferentes se intercomunicaram, embora não se conhecessem, foram de épocas diferentes, e isso impede, isso é a prova de que o que eles falam, porque, Clara, lê a pergunta do Antônio Carlos. Tá, estou lendo aqui. Bom, olha só, Antônio, veja bem. Mas lê a pergunta para todos ouvirem. Tá bom. Para provar a historicidade de Jesus, é usualmente usada a narrativa dos evangelhos escritos a partir dos anos 70 do século I. Teriam sido escritos por pessoas que não se comunicavam. E as histórias de Jesus têm verossimilhança uns com os outros. Logo, confirma a essência de Jesus. Você comentasse sobre... Não. Ô, Antônio, há um pequeno equívoco aqui na sua fala, tá? Na sua pergunta, na verdade, no seu comentário e na sua dúvida. Não há... Desde o século XIX, desde ali por volta de 1855, 1856, 57, as pesquisas sobre o material literário, material textual do Novo Testamento, o consenso é: Marcos escreveu o seu evangelho no ano 70, a partir, usando como fontes orais. E talvez, mas isso é um pouco mais difícil de provar, e talvez material escrito, notas soltas, e não um evangelho que o teria precedido. Talvez folhas esparsas, notas soltas, ele tenha então tido acesso. Pois bem, Marcos escreveu o seu evangelho. É um evangelho curto, bem curto em quantidade de páginas, né, e de texto, por assim dizer. Esse texto de Marcos, então, foi copiado. O texto de Marcos foi copiado. Mais de um alguém, tirou cópias manuscritas desse evangelho de Marcos. Uma dessas cópias chegou até as mãos do autor do evangelho de Mateus. Uma outra dessas cópias de Marcos chegou até o autor do evangelho de Lucas. Esses dois, então, personagens, que nós nunca saberemos quem foram os autores dos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, nunca saberemos quem foram, mas esse autor anônimo do evangelho de Mateus, então tinha uma cópia diante de si do evangelho de Marcos. O autor de Lucas também tinha na sua frente uma outra cópia do evangelho de Marcos, que essas duas cópias não eram estritamente idênticas. Os copistas que copiaram Marcos e essas cópias que chegaram às mãos do autor de Mateus e à mão do autor de Lucas, elas não eram estritamente semelhantes. Os copistas cometeram erros, ou por engano, ou propositais. E aí o autor de Mateus e o autor de Lucas, com base nesse evangelho, essa cópia que eles tinham na mão, produziram os seus evangelhos, copiaram de Marcos, e eles próprios, eles também, por sua vez, interferiram no texto de Marcos e mexeram no texto de Marcos e produziram os seus textos a partir de interesses pessoais e memórias ou outros elementos que, se eu for falar aqui, também vou estender enormemente na minha fala. De modo que essas pessoas... Na verdade, o Mateus e Lucas são dois evangelhos que se originam a partir de dois outros evangelhos. Uma cópia de Marcos e um documento que eu pesquiso desde a minha graduação e que eu até hoje continuo pesquisando. É um documento que nunca foi encontrado
mas que há grandes possibilidades de ter existido, que é o Evangelho de Sentenças, o Evangelho de Ditos. O Evangelho que foi escrito um pouco antes do de Marcos, que, como eu falei, nunca foi encontrado, ainda não, nunca não, eu fico até triste eu falar nunca, né? Que ainda não foi encontrado. Eu não quero matar a minha pesquisa dizendo que nunca foi, mas um dia vai ser, quem sabe. Esse Evangelho de Ditos, então, é um evangelho que o autor de Marcos nunca leu, mas o autor de Mateus leu e o autor de Lucas leu, cada um uma cópia também diferente. E como é que era esse Evangelho de Ditos? Era um evangelho do começo ao fim, escrito da seguinte forma: Jesus disse, aí uma fala de Jesus, e Jesus disse, uma fala de Jesus, e perguntaram a Jesus tal coisa, e ele respondeu. Então, por isso que a gente chama de Evangelho de Ditos, ou Evangelho de Sentenças, porque teria sido um evangelho, ele não é um evangelho que tem uma narrativa, como são os evangelhos conhecidos por vocês, por nós, no modo geral, que tem toda uma trajetória: Jesus anda, Jesus caminha, Jesus come, Jesus isso. Não. Esse Evangelho de Ditos, ele não tem uma narrativa, ele apenas são ditos de Jesus. Uma lista, a melhor expressão, antes de falar que é um evangelho, é uma lista. É uma lista em que alguém anotou ditos de Jesus. E Jesus começa sempre da mesma forma. E Jesus disse, e Jesus olhou para o alto, virou-se para os seus discípulos e falou. Quer dizer, o começo varia, mas a regra geral, do começo ao fim, é que esse evangelho é todo escrito dessa forma. E interessante desse evangelho é que ele não tem nenhuma narrativa de milagre. Jesus nunca, nesse evangelho, Jesus nunca cura ninguém, nunca interfere na natureza. É apenas e tão somente o registro por escrito das sentenças, dos discursos de Jesus, que são sempre também muito curtos, né? São episódios, são mais ou menos como se fossem máximas filosóficas. É um mestre que, diante das pessoas, fala: lembrai-vos do que vos foi dito, e é só assim. Então, Antônio, a verossimilhança dos textos não tem nada a ver com algo que confirma que Jesus existiu. É apenas a verossimilhança é por conta de que esses autores de Marcos, de Mateus e de Lucas tiveram acesso a cópias do Evangelho de Marcos. Beleza? Beleza, obrigado, professor. Nada, meu amigo. Aí é interessante. Oi. Essa pergunta, que você esclareceu bem, né? Eu já sabia essa resposta, né? Porque eu participei da sua banca, né? Mas exatamente, quer dizer, o fato de que apareçam comentários, porque isso é uma questão da historiografia como um todo, da teoria da história, né? O fato de que existam dois autores que não se conheceram, ou não se conheceram uns aos outros, mas falem a mesma coisa, não significa que isso comprove que aquele acontecimento é verdadeiro, porque pessoas diferentes falaram, exatamente porque existe toda essa possibilidade de circulação de fontes históricas através dos seus manuscritos que vão sendo lidos. Mas a outra coisa que, por outro lado, eu também falando com o Antônio, isso também não comprova que hoje, não é o fato de ocorrer isso, não é prova de fato de esses autores fazendo comentários similares, não prova de maneira nenhuma que a historicidade de Jesus, prova a historicidade das fontes que estão circulando. Mas, por outro lado, isso não significa também, porque aí já seria uma outra questão, que tem todo um grupo aqui no Rio de Janeiro que trabalha com essa questão, não significa que Jesus não tenha existido historicamente. Existe todo um trabalho sobre isso. Mas a prova não é por aí. Não é por aí. Entende? Há outros elementos, até elementos arqueológicos, né, que têm sido levantados recentemente. Então, Antônio Carlos, isso também não significa que Jesus não existiu historicamente. Mas só que a prova de existência de Jesus teria que ser por outros caminhos, não por esse que você indicou. Porque o que indica esse caminho que você indicou
mostra apenas que essas fontes foram derivando em outras fontes e chegaram às mãos das pessoas que as leram. Ou seja, um discurso circulou, mas não poderia até não ter existido Jesus e essas fontes terem lido. Mas não é até o caso. Talvez o Laí possa falar como anda a questão do Jesus histórico rapidamente, mas porque essa seria um tema para outra questão. Exatamente. Olha só, eu vou pegar aqui um exemplo que eu uso também regularmente nos meus cursos que eu ofereço por aí, né? Veja, provavelmente quem é cristão conhece uma passagem. Eu não vou dizer, só não tem como afirmar assim de cabeça qual é o capítulo e qual é o versículo, porque isso eu não sou bom de memorização, não. Até o pessoal até brinca comigo, né? Eu trabalho com memória, mas a minha memória é fraca, eu esqueço as coisas. Mas existe uma passagem no Evangelho de Marcos que Jesus está com os seus companheiros e se dirige até Jerusalém. E ao dirigir-se para Jerusalém, ele sente fome. E ele para diante de uma figueira. E essa figueira, que ele esperava que tivesse figos, para que ele pudesse, então, saciar a sua fome, essa figueira está seca, essa figueira está sem frutos, porque não era justamente o tempo daquela árvore, então, dar frutos. Porém, o texto de Marcos diz que Jesus, então, intempestivamente, quando aquela figueira não tinha os figos que ele queria, ele então dá um comando verbal e diz, e manda que aquela figueira seque. E a figueira, assim, ela seca. As folhas, aí a gente começa a usar a imaginação, as folhas começou a murchar, começaram a cair, e o tronco se retorceu, e Jesus mata uma figueira, não é? De acordo com o texto de Marcos, por um comando verbal. O que acontece é que existe um outro evangelho que foi escrito um pouco depois do de Marcos, intitulado Evangelho do Pseudo Mateus. E nesse evangelho, né, se eu estiver enganado, não é esse evangelho, mas é um evangelho que não entrou para o cânone, mas que nós pesquisamos, porque é tão legítimo quanto os evangelhos canônicos. E eu quero chamar a atenção isso aqui também, que é muito importante, né? Para nós historiadores que trabalhamos com cristianismos, não existe evangelho mais autêntico do que o outro. Todos os evangelhos que foram produzidos no século I, II, III, IV, são evangelhos legítimos e autênticos. Não porque remeteriam ao Jesus da história, mas porque são textos que expressam uma fé em Jesus. Eu queria deixar isso bem claro para vocês. Como historiador, eu não posso fazer um julgamento de valor e dizer que os evangelhos que estão no Novo Testamento são evangelhos válidos, autênticos, legítimos, históricos, e os evangelhos que não entraram para o cânone são de menor valor, ou até que eu devo relegar ao esquecimento e não usá-los. Muito pelo contrário, todos eles são documentos importantíssimos para que nós possamos reconstruir esse passado dessa expansão da fé em Jesus e como ela se manifestou, como ela se expressou nesses textos. Pois bem, então existe um documento que a minha memória está me traindo aqui, eu acho que é Pseudo Mateus, ou é Pseudo Tomé, é um pseudo alguma coisa, em que Jesus ele é criança, é um Jesus menino, e um outro menino derruba um brinquedo dele. E aí Jesus, menino, se estressa com isso e ordena, você vai secar e vai morrer. E o garoto, a receber esse comando verbal de Jesus, e de imediato ele cai duro, morto, e seca, e o seu corpo seca, seca completamente. Quando eu pergunto para as pessoas que fazem cursos comigo, né,
qual dessas duas passagens é histórica? Em geral, ou melhor, em geral não, todas as vezes as pessoas responderam: é histórico a narrativa em que ele seca uma árvore. Aquele seca um menino não é histórico. Eu pergunto, por que não é histórico? A resposta também sempre é a mesma. Porque Jesus, o meu Jesus, não mataria um menino. Aí eu pergunto, mas quer dizer, não mataria um menino, mas pode matar uma árvore. Bom, mas a questão não é se Jesus matou um menino ou se Jesus fez secar uma árvore. Não é essa a minha questão. A minha questão é, a partir dos estudos sobre memória e oralidade, eu defendo que, em algum momento do seu ministério público, né, em algum momento da sua defesa do reino de Deus, Jesus disse algo como, e muito resumidamente, disse algo como: quem não produz frutos secará. Falou isso. Aprendam comigo, quem não produz frutos secará. Falou. Essa única fala de Jesus, quem não produz frutos secará, ela é recebida pelo seu público e ela é levada à frente. E aí, com o passar do tempo, da transmissão oral, e nós podemos aqui com muita cautela, remeter à ideia do telefone sem fio, com aquela brincadeira de crianças, que alguém fala algo aqui, e lá na ponta, que foi falado no começo, já não é igual no final, mas a ideia, isso é muito, muito pobre comparar com isso, mas é bom pensar, assim, eu ouvi, eu aprendi, eu recebi que Jesus disse: quem não produz frutos, secará. Vou falar isso para um público. O meu público, para um público, eu posso até falar: Jesus disse, quem não produz frutos, secará. Mas eu posso ir para um outro grupo onde eu sinto uma necessidade de expandir isso, de florear isso, né? Enriquecer com mais detalhes. Aí eu digo, olha, Jesus viu uma árvore e a árvore não tinha frutos, então a árvore secou. E aí esse alguém ouve isso e sabe de alguma história e está num outro lugar para falar sobre Jesus e diz, olha, Jesus viu uma criança que destruía. A criança não vai produzir frutos, não, essa criança tem que secar. Então, assim, para mim, que estou trabalhando com esse diálogo com memória e oralidade, para mim, nem a árvore foi secada por Jesus, nem o menino foi morto por Jesus. Para mim, essas duas passagens, elas são desdobramentos ou desenvolvimentos de um dito de Jesus que foi muito mais reduzido. Foi apenas: quem não produz frutos secará. É claro que eu falei, pessoal. Aí, é Oi. interessante isso que você disse, porque levanta outras questões históricas, né? Porque você citou assim, numa passagem, Jesus teria punido um coleguinha criança, um Jesus criança teria punido um coleguinha criança com a morte. No outro, ele teria secado a videira. Também é interessante que isso abre Figueira. historiográficas interessantes, que a questão seria, um certo autor não viu problema algum, como hoje talvez as pessoas vejam, em dizer que o Jesus puniu o coleguinha com a morte, digamos assim. Um certo autor não viu problema nenhum nisso. Um outro autor, talvez por já haver algum problema nisso, ou não, mas ele já preferiu dizer que Jesus secou a videira. Outro autor pode estar trabalhado no nível metafórico. Ou seja, essas variações nos autores contando uma história, elas também são objetos da história. Elas também revelam a historicidade desses narradores que recontaram a história de Jesus. Porque um talvez não tenha dito uma coisa porque o seu padrão moral histórico da época não permitiu, ou a sua corrente religiosa, ou a sua vizinhança, o que fosse. Alguma coisa na história desse autor fez com que ele escolhesse o caminho narrativo
de dizer que foi uma videira. O outro preferiu dizer que o Jesus, sim, é tão poderoso que ele pôde até matar uma criança, e o outro não achou necessidade disso. Isso também é objeto do estudo histórico, né? É interessante isso também. A gente não é só o Jesus que é o tema histórico. Os próprios narradores que escrevem a história de Jesus, eles também são personagens históricos. Mas porque entre Jesus e nós estão eles. Nós não temos acesso a Jesus. Nós temos acesso a quem escreveu sobre ele. Então é sobre essas pessoas que falam sobre Jesus que nós temos que focar a nossa atenção. Porque eu não tenho acesso a Jesus mais. Ninguém tem. Quer dizer, ninguém tem, que eu digo o historiador, o religioso, de repente até acha que tem, mas o historiador não tem acesso a Jesus. O acesso que eu tenho a Jesus é intermediado pelos textos que foram escritos sobre ele, acerca dele, a partir dele. Então, por falta de acesso ao Jesus da história, que não temos como ter, o meu acesso a ele está perdido. O que eu tenho acesso é que as pessoas, sujeitos históricos concretos, vivendo em condições concretas, escreveram sobre ele. E a ideia é confrontar o que essas várias pessoas escreveram sobre ele, e nesse confrontamento, que é o meu doutorado, tentar extrair algo comum a todos, e esse algo comum a todos pode ser que seja, então, que venha de Jesus. E aí, provando... que, além dessa questão a gente ter acesso exatamente aos autores que falaram sobre Jesus. Essas fontes nos falam de uma época. Então, por exemplo, questões que, para nós, hoje, são problemáticas, do ponto de vista da nossa moralidade, que é histórica, para a época não era. Então, essas fontes revelam isso, como é, por exemplo, a questão da escravidão, que atravessa todo o Antigo Testamento e o Novo, né? A questão da escravidão não era um problema para a época. Hoje, a pessoa estranha tem até um certo incômodo em lidar isso, exatamente porque não compreende a historicidade do texto bíblico. Porque, para nós, isso é um problema. Hoje, na sociedade moderna, a existência da escravidão é um problema moral. Para nós, é. Para uma outra época, isso não era um problema. Então, não é essas fontes, né, sejam as do Antigo Testamento, sejam as do Novo Testamento, elas também revelam uma época. Elas revelam que a moral também é histórica, os valores são históricos. Então, tornam-se fontes interessantes para mostrar uma sociedade através delas, né? É bem interessante esse aspecto. Eu acho... Clara, tem alguma outra pergunta? Tem várias aqui, professor. Escolhe alguma e lê. Tá, ok. Deixa eu ver. Escolhe uma fácil, tá? Por favor, Clara. O João Vitor está perguntando. O senhor comentou sobre a instrução de Mateus. No entanto, gostaria de saber sobre Lucas, pois, onde é de meu conhecimento, ele era médico e gostaria de saber sobre o fato dele ser letrado. Tá, vamos lá. De novo, né? Uma coisa é o Lucas, que é médico, que era médico, porque assim está registrado na documentação neotestamentária. Ok. Outra coisa é o Evangelho, que recebeu a autoria Lucas. Pessoal, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, esses evangelhos circulavam sem o nome dos autores até mais ou menos do ano 180. É lá pela volta do ano 180 que a igreja, não havia essa figura da igreja, mas assim, as lideranças eclesiásticas, né, que começam a deliberar sobre a autoria dos evangelhos que circulavam entre as comunidades, entre as eclésias, né, entre as pequenas comunidades. Por quê? Porque nessa época, 180, nós conseguimos já mapear, justamente através da análise dos textos daquela época, dentro do cristianismo nascente ali, e também graças a descobertas arqueológicas,
que ali por volta do ano 180 havia pelo menos cerca de 70 evangelhos diferentes. Então, o cristão, em geral, ele conhece quatro: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quem não conhece, ele rotula como herético ou como apócrifo. Mas como historiador, quando você vai na pesquisa, desse período, eu vou repetir aqui, ali, por volta do ano 180, nós conseguimos mapear e identificar pelo menos 70 evangelhos, além dos quatro conhecidos. E esses evangelhos, ao contrário dos evangelhos canônicos, com autoria, não é? Evangelho de Filipe, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Pedro, evangelhos com autorias. Eu pesquiso um evangelho chamado Evangelho Egerton. Né? Esse evangelho esse não tem autoria. Egerton é o nome da pessoa que conseguiu essa cópia antiga e o comprou em algum lugar que ninguém sabe muito bem e está hoje guardado e é estudado em universidades. Então, eu, por exemplo, pesquiso o Evangelho Egerton. Então, nessa época, então, tinha o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho dos Epionitas, o Evangelho dos Nazarenos, o Evangelho dos Hebreus, o Evangelho de Pedro, de Filipe. Havia uma multidão de evangelhos com autoria, outros não, o Evangelho dos Nazarenos, dos Ebionitas, né? E aí, nessa época, 180, então, que vou usar a expressão que talvez não seja melhor, mas essa confusão, essa pluralidade de documentos circulando, né, ali entre os cristãos, e esses documentos, então, eles não falavam sobre Jesus, mas com olhares diferentes. Como eu disse anteriormente, cada um desses textos ele é legítimo e ele é autêntico, porque cada texto desses expressa uma forma de crer em Jesus. Até que no ano 180, mais ou menos, aquela década ali, né, as lideranças resolvem dar um fim com essa bagunça, porque vocês podem imaginar a confusão que era, né? Um cristão vem e diz: olha, eu sigo Jesus que eu li no Evangelho de Filipe. Eu sigo Jesus que eu li no Evangelho dos Ebionitas ou dos egípcios. Então, para dar um fim a essa diversidade de evangelhos, essas lideranças, então, selecionam 4 evangelhos e então é quando eles dão a autoria desses textos. Então, Marcos, Mateus. A ideia é encontrar nomes de pessoas que, no próprio evangelho ou na tradição, foram pessoas próximas a Jesus, com a intenção, portanto, de que, se o evangelho foi escrito por pessoas próximas a Jesus ou próximas dos seguidores primeiros de Jesus, esses textos têm historicidade e autenticidade. Eles não são invenções de pessoas de fora do grupo. Então, o Evangelho dos Ebionitas. Quem são esses Ebionitas? Esses caras estavam com Jesus desde o começo? Não, não estavam com Jesus desde o começo. Então, esse evangelho pode ser descartado. E aquele ali? Aquele ali é do Evangelho de Lucas, médico, companheiro de Paulo, amigo. Então esse evangelho aqui você pode confiar. Então, está claro isso? Uma coisa é o Lucas histórico que viveu junto com Paulo, médico. O Lucas histórico não é o autor do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, o nome Lucas foi dado por volta do ano 180 para dar um fim, né? Mas pelo menos atacar, né? Dar um freio nessa expansão aí, nessa disseminação de vários evangelhos que estavam, então, em vez de unir, estava dividindo ali aquela cristandade em informação. Foi claro, pessoal? Teria dúvida? Professor, tem outra pergunta aqui do Ulisses, que ele está perguntando se existe perigo do historiador fazer teologia ao utilizar os evangelhos como fonte histórica. Se o historiador tiver já essa tendência religiosa, e se ele for aos documentos, não para fazer história, mas para fazer teologia. Você olha para o documento e, gente, olha só, eu me lembro perfeitamente, eu estava num evento
em uma sinagoga judaica lá em Botafogo, estava falando sobre Jesus também, para judeus, cristãos e público em geral. E quando eu falei a questão do Jesus ser analfabeto ou iletrado. Nesse momento, quando eu acabei de falar, um padre que estava lá, ele pediu a palavra. Claro, pode falar, estava na parte das perguntas, como é agora. Ele falou assim: olha, professor, Jesus não era analfabeto, não. Aí, sabe por que ele não era, por que não era analfabeto? Porque ele era muito bom para ser analfabeto. E aí, quer dizer, o que eu vou responder? O que eu vou falar com uma pessoa dessa? Eu não tenho o que falar. Ela já fez um juízo de valor, né? Se a pessoa é boa, ela não é analfabeta. Se a pessoa é analfabeta, então ela não é boa. Então, esse é o problema. Quando a pessoa vai para o documento histórico, não para fazer história, mas para fazer teologia. Então, há o risco somente se o historiador já for previamente preparado para isso. Tá ok? Claro. Oi, professor. O Israel queria fazer uma pergunta falando. A gente pode abrir esse espaço para ele? Israel, tá aí? Claro, pode abrir. Pode abrir o microfone já. Obrigado. Você está me ouvindo? Sim. Perfeito. Minha dúvida era o seguinte, se não... porque como ela não tem a ver exatamente com os evangelhos, mas tem mais a ver com a historicidade de Cristo, ela tem a ver um pouquinho com o Velho Testamento. Tem como perguntar também? Pode. Quando souber, eu te engano. Beleza. É o seguinte, eu queria entender, como a gente estava falando sobre esse espaço, sobre essa lacuna no espaço de tempo entre o Evangelho de Marcos e a questão da oralidade. Eu queria entender sobre como isso vale, como a gente analisa, se tem como analisar da mesma maneira, quando o Velho Testamento ele faz referências também a Jesus Cristo, desde Gênesis 22, quando o próprio Jesus no Novo Testamento fala de sua referência em Gênesis 22, quando Isaías faz referência a ele, como o Velho Testamento, todo momento faz referência, mesmo que simbolicamente, a uma crucificação. Como a gente faz essa análise de historicidade na autenticidade dessa documentação? Se o espaço de tempo também influencia de alguma maneira para raciocinar sobre a historicidade de Cristo. Sim. Essa é a minha dúvida. Não, isso que você falou aí, agora, não foi história, foi fé. Porque não foi história, isso foi fé que você falou. Porque para a história, Isaías não fala em Jesus, Gênesis não fala em Jesus. Para os historiadores, nenhum texto do Antigo Testamento fala em Jesus. Nenhum. O que acontece são os seguidores de Jesus. Sim. O que está em jogo ali é o seguinte. Precisamos convencer os nossos irmãos judeus que Jesus era o Messias. Certo. Nós acreditamos que ele era o Messias, mas alguns dos nossos irmãos judeus não creem que ele era o Messias, tanto é porque ele morreu na cruz. E o Messias não era para morrer na cruz. Qual é o recurso que nós podemos empregar sem que isso configure qualquer tipo de má intenção, mas isso é do campo da fé deles. Tá. Qual o recurso que a gente pode empregar e que nós de fato acreditamos que é isso, para dizer para os nossos irmãos judeus que o Messias veio, esteve entre nós. Qual é o recurso, então? Vamos recorrer às tradições judaicas, às nossas hebraicas, às nossas próprias tradições, para confirmar aquilo que nós cremos. Quer dizer, esses indivíduos aqui creem que Jesus era o Messias. Esse outro grupo aqui de judeus não crê nisso. Mas esse grupo aqui quer convencer esse aqui que ele era o Messias. Qual é o recurso, então? Vai ao texto antigo, procura ali profecias ou ditos que nem são profecias, mas ditos que possam ser usados para confirmar que ele era o Messias. E aí começa, olha, Isaías, o servo sofredor, Jesus, o servo sofredor. Mas veja bem, a questão é que você tem um corpo literário, digamos,
que tem 1000 profecias, Uhum. estou exagerando, claro, mas você tem ali 1000 profecias, mas por acaso 5 ou 6 se encaixam com Jesus. Mas as outras 900 desmentem isso. Então, para a historiografia especializada, né, nenhum texto do Antigo Testamento aponta para Jesus. Nenhum. O que acontece é Entendi. que são seguidores de Jesus, nesse afã de provar para os outros e confirmar a própria fé deles, né, que ele era o Messias, eles vão pesquisar no Antigo Testamento. Uhum. Eu estou aqui dando exagerando bastante, mas pesquisa no Antigo Testamento quais são os textos que podem confirmar o que eles querem confirmar. Tá. Tá bom, meu querido? Entendi. E Israel, Oi. essa também é uma questão muito típica da historiografia como um todo, né? Que a gente Sim. até chama isso da teleologia, de telos, fim, né? É aquela visão de história onde você já sabe o resultado, onde a história dá, aí acaba fazendo uma leitura da história, das fontes, então, já levando em consideração essa finalidade, que na verdade você é que está com essa finalidade na cabeça, né? É muito comum na historiografia isso, e é um dos vícios que a historiografia precisa combater, porque ela não se refere só a essa questão. Por acaso a gente está falando aqui das fontes religiosas, mas pode ocorrer com qualquer outra fonte política. É aquela porque a história deu num certo lugar, você acaba lendo a história anterior como se ela já fosse dar naquele lugar, ignorando todos os caminhos, todos os atalhos. Ou seja, você faz uma seleção que confirma a história que você quer confirmar. Isso é em todos os tipos de história, né? Políticas. É o que os filósofos da história chamam de teleologia, né? Que é telos de fim. Né? É você fazer uma leitura da história já visando um fim, e às vezes já conhecendo esse fim. Aí você reinterpreta tudo de acordo com esse fim. Por exemplo, nesse caso, digamos que tivesse tido outro desenvolvimento histórico e Jesus não tivesse adquirido a projeção na nossa civilização, a religião cristã que adquiriu, e fosse outro personagem que tivesse adquirido. Esse mesmo personagem, esse outro personagem, também poderia ser lido. Não, já estava previsto por outro personagem lá no passado. Entende? A história tem esse risco, né, que é de você olhar no seu presente para o passado e querer confirmar o seu presente no passado, ignorando os caminhos. Tem até um célebre texto que fala muito sobre isso para questões totalmente diferentes, que é do Walter Benjamin, né, que são as teses sobre a história, né, que ele vai falando como a história às vezes é montada para justificar coisas que aconteceram e outras são ignoradas. Né? Clara, tem mais alguma pergunta? Tem algumas outras perguntas do Ulisses que ele fez logo abaixo. Senhor, deixa eu ler? Sim, pode ler, Clara. Ele falou que a outra dúvida é se um historiador, ao trabalhar com história das mentalidades, história do imaginário, olha para a fonte, entre parênteses, evangelhos, como se fosse uma história vivida. Por exemplo, Jesus, Pedro, Mateus, os personagens dos evangelhos são personagens históricos, ou para o historiador, são representações e símbolos que dão sentido a pessoas da época. Eles seriam apenas narrativas míticas, e mito não sendo como algo mentiroso, mas apenas uma narrativa, uma forma de se contar a história. Ótimo, ótimo. Aí aqui tem uma fronteira porosa que às vezes permite passar de um lado para o outro. Então, vamos lá. Há determinadas passagens, no caso dos evangelhos, que a historiografia compreende como sendo, não só compreende, mas demonstra através de uma análise textual, arqueológica, antropológica, a historiografia vai demonstrar que até personagens concretos podem, no mesmo texto, em um mesmo evangelho, eu posso encontrar ali uma narrativa que
há uma enorme possibilidade de ser histórica, e nesse mesmo texto, em algum outro momento dentro desse texto, aquele personagem que eu estou trabalhando como sendo histórico é retratado dentro de uma narrativa altamente simbólica, mítica e por aí vai. Então, por exemplo, a narrativa nos evangelhos canônicos, nos evangelhos intracanônicos, em que Jesus sobe ao monte e leva consigo 3 discípulos, e lá no alto do monte, Moisés aparece para Jesus. Moisés e Elias, que já estão mortos há muito tempo, óbvio, mas Moisés e Elias se manifestam ao lado de Jesus, né? Nenhum historiador tem compromisso ou vínculo com religião, toma essa passagem como uma passagem histórica, né? Ela é uma forma simbólica empregada pelo autor daquele evangelho para mostrar para os leitores ou ouvintes daquele evangelho que Jesus ele teve a sanção do que ele fazia de 2 grandes símbolos ou ícones da tradição hebraica, né? De um lado Moisés e de outro lado Elias. Ou seja, Jesus está do lado da lei, Moisés, e do lado das obras, Elias, o milagreiro. Então, o que acontece? Eu não tenho como negar que Jesus existiu, não tenho como negar que Pedro existiu, mas essa passagem ela é revestida de um simbolismo tão grande naquilo que ela tenta transmitir, que não tem como o historiador dizer que Moisés e Elias se manifestaram para Jesus. E aí, tudo uma questão do preferenciamento, né? Por que Moisés foi apareceu para Jesus, não apareceu para outro judeu, apareceu para Jesus? Olha como é que prova que Jesus era realmente enviado de Deus. Então, ao trabalhar com esse material, é preciso estar muito atento aos indícios, né? Como diz o Gisborne, né? Aos indícios daquilo que eu posso dizer que tem um pé no concreto e aquilo que tem um corpo inteiro no imaginário, na mentalidade, na cultura da época, né, que faz com que aquelas pessoas acreditem que é possível que os mortos apareçam ali ao lado de Jesus. Ok? Um exemplo do Antigo Testamento, só para dar um outro caso. Tudo isso é questão de você ver onde que está o problema histórico, do ponto de vista do historiador. Por exemplo, se a gente vai lá no Êxodo, né, lá na narrativa sobre Moisés que abriu o Mar Vermelho, o historiador, ele não... É só a gente entender o que o historiador está estudando. Ele não está interessado em saber se o Mar Vermelho se abriu ou não. Isso faz parte da narrativa mítica, ou da fé, ou qualquer outra coisa. O que o historiador está estudando é que alguém acreditou que o Mar Vermelho foi aberto. É a história dessa crença que se torna o objeto do estudo do historiador. Como algumas pessoas acreditaram nisso, e difundiram isso, e tornaram isso parte até de uma religião, etc., de uma narrativa, isso é que é o objeto de estudo, tornou-se fato histórico. Ou seja, entende? O fato histórico que o historiador examina não é a abertura real do Mar Vermelho, mas é o fato de que alguém achou perfeitamente factível dizer que o Mar Vermelho se abriu. Professor. É aí onde o discurso permite. Ele Professor. Não se o Mar Vermelho se abriu, assim como no exemplo que Laíra acabou de dar. Ele não analisa se Elias e Moisés estiveram, de fato, como espírito do lado de Jesus. O que ele analisa é que pessoas acreditaram nisso. Por que acreditar? Aí começam a surgir os problemas historiográficos. Por que pessoas acreditaram na narrativa sobre a abertura do Mar Vermelho e por que esse elemento surgiu como uma peça importante nessa narrativa de migração dos hebreus? Essas são as questões historiográficas que o historiador coloca, não o fenômeno, abertura ou não do Mar Vermelho, porque esse é inacessível para nós. O que a gente tem é um discurso sobre isso, e o historiador examina esse discurso. Né? Uma questão interessante isso, que é da historiografia também. Né? Temos alguma outra pergunta, Cláudio?
Deixa eu ver ali uma. Vamos rastrear ali, ver se ainda tem mais alguma pergunta. Tem Agora, outra do Ulisses, professor. O senhor quer que eu leia? Aqui é. Lê mais alguma pergunta. Ele falou, por exemplo, José de Arimateia é um personagem inventado, como você disse. Esse personagem só é um símbolo para dar sentido para o historiador das mentalidades. Só é um símbolo para dar sentido. Para o historiador das mentalidades e do imaginário, o interesse só é observar o sentido, o simbolismo, as representações que os personagens possuem, e que fazia com que as pessoas da época viviam e faziam com que as pessoas da época viviam e se movimentassem nela, por meio dela. Eu acho que essa pergunta complementa a primeira, né? Aquelas assim, as pessoas me perguntam, Jesus ressuscitou? Eu respondo, olha, para mim isso não é importante pesquisar, é indiferente para mim se ele ressuscitou ou não. O que eu pesquiso é que tipo de cultura é essa que faz com que as pessoas acreditem que um homem pode ressuscitar dos mortos. Então eu vou analisar e investigar aquilo que a documentação me permite para tentar, então, entender por que as pessoas... E mais que isso, né? Se havia estofo cultural para que algumas pessoas crescem que Jesus ressuscitou, esse mesmo estofo não foi capaz de fazer com que todos os outros judeus levassem isso a sério. Então, um grupo de judeus levou isso a sério, outro grupo não levou a sério. Então, para mim, é muito mais fascinante não pensar se ele voltou dos mortos ou não, e sim, como é que se gera essa crença, como é que as tensões, as disputas, as dúvidas e as certezas em torno dessa crença. Isso para mim que importa pesquisar. Então, é uma coisa de matéria. Não estou preocupado se ele existiu ou se não existiu, mas o que ele foi criado, o que ele foi inventado, qual o seu objetivo na narrativa. Isso que me importa para pensar. Porque eu estou pensando nessa documentação não como um texto sagrado, né? Mas um texto, um material literário, uma fonte histórica. Tem também uma pergunta ali interessante, já é bem anterior, no momento anterior, né? Da Emilene Barbosa, que ela tinha perguntado, ela faz uma pergunta, né, sobre se há evidências históricas que comprovem a autoria dos evangelhos. Mas eu achei interessante a sequência. Será que os textos não poderiam ter sido escritos coletivamente? Porque, de fato, os textos do Antigo Testamento, que o fato de ter uma autoria não significa que foi um indivíduo apenas, né? Pode até ser uma escola de escribas, né? Lair, né? Eu não sei se ocorreu no Testamento, mas no Antigo tem até, eles dizem, né, que o Deuteronômio, né, na verdade não era uma pessoa, era uma escola, né? Então, essa situação me parece comum, mas quem pode falar isso com mais propriedade é o Lair, né? O Evangelho, vou dar como exemplo aqui o Evangelho de João. O Evangelho de João, de acordo com os pesquisadores em João, o Evangelho de João ele tem ali tranquilamente 5 autores naquele texto, né? É um texto que foi escrito por camadas, ou seja, um autor escreveu uma parte, um outro autor escreveu uma outra parte, um outro autor escreveu outra parte, e aí teve um editor, né? Esse editor, então, é que deu a forma final, juntando esse texto. Então, quer dizer, o Evangelho de João tem pelo menos ali, pelo menos não, vou bater o martelo em 5. Tem 5 autores ali produzindo esse documento. Então, se você pensa coletivamente, nesse sentido, sim, com certeza. Ou, no outro aspecto, quando alguém lê um texto, um fragmento do Evangelho na comunidade, alguém fala assim, olha, mas eu estava lá no dia, não foi assim, não. Eu ouvi diferente. Aí pode até haver essa interferência de outros que forcem a remodelação do texto, porque não, aquela pessoa realmente ela fazia parte da comunidade primitiva, ela conheceu e tal. Então vamos dar atenção ao que ela está falando, vamos mudar aqui. Então são dois pontos aí. Quando a própria comunidade ela interfere recorrendo às memórias e à autoridade de alguém, ou o texto também
quando tem mais de um autor, né, acrescentando dados, trazendo novas informações, e aí um editor, posteriormente, então, junta tudo e entrega a versão final. E é interessante, é muito comum isso no Antigo Testamento, né? Por exemplo, um texto como Gênesis, que essas camadas, elas se dão até em temporalidades diferentes, né? Uhum. O texto do Pentateuco, né, do Gênesis, geralmente a gente identifica pelo menos 4 autores, né, que até chamam o Javista, o Eloísta, o Isso. sacerdote, são nomes encontrados por esses autores. Um é do século X, outro é do século VIII, outro do século VII, outro do século VI. Mas eram autores de tempos diferentes, que só se conheceram textualmente, né? Um trabalhou no texto do outro e acrescentou os seus elementos. Séculos depois, vem um outro autor, não contemporâneo daquele, e retomou esses textos, copiou-os, mas acrescentou as suas próprias coisas, seus próprios textos, intercalou textos. Então, com isso, a gente tem o que eu chamo de um texto polifônico, que não ocorre só com esse tipo de texto sagrado, mas pode ocorrer em inúmeros outros tipos de textos históricos, né? A polifonia é um conceito da música, né, que é quando você tem várias vozes musicais soando ao mesmo tempo, compondo uma certa trama. A gente pode usar esse conceito para falar nesse tipo de texto, né? É o texto que, quando você vai analisar, você percebe vários autores entremeados, autores que às vezes não conviveram uns com os outros, né? Eu acho que no Antigo Testamento também está muito repleto desse tipo de texto, né? Cara, tem mais alguma questão? Oi, professor, não entendi. Então, Acho que o meu som está com problema, que eu não estou conseguindo ouvir bem. Desculpa. bom, eu não sei se ainda temos mais uma questão. Eu também não estou encerrado nesse momento, não, mas eu só queria dizer que a gente chegou aqui, já passou das 2 horas de palestra aqui, quer dizer, já é um tempo bem interessante, né? Geralmente eu faço isso nas lives, né? Quando vai chegando esse horário, eu só acentuo que a gente já está nesse horário, né? Mas até aqui eu estou achando muito interessante, e realmente as pessoas participaram bastante. Eu acho que daqui a pouco a gente vai começar por terminar a live, né? Porque a gente já tem aí 2 horas, né? Daqui a pouco. Eu preciso também sair, professor. Tem? Eu também preciso também dar ir à rua agora. Exato. Então eu acho que a gente pode encerrar aqui. Eu posso passar para as palavras finais do Laí e a gente pode encerrar aqui. Foi realmente muito produtivo, né, hoje, né? Então eu passo para você as palavras finais, Laí. Tá bom, professor, muito obrigado pelo convite, obrigado aí pela iniciativa, que é muito legal de trazer as teses do pessoal para vocês aí que estão na vida acadêmica ou não, conhecer como é que é duro e solitário esse trabalho, e é legal poder, então, dividir com vocês o que eu pesquisei e que continuo pesquisando, né? Eu quero muito conseguir fazer meu pós-doc futuramente dentro dessa temática também, então é só aparecer a oportunidade para eu fazer. Então, fico aí, agradeço mais uma vez, professor, a vocês que fizeram perguntas, ao respeito que todos tiveram por mim, assim como respeitei todos vocês, e fico aí à disposição. Vou colocar aqui, vocês podem me procurar, tá? Nas redes sociais, vou por e-mail, vou botar no e-mail aqui, vocês podem me mandar perguntas por e-mail, se vocês assim quiserem. Podem me contactar pela rede social, Facebook, para a gente poder aprofundar trocando ideias. Muito obrigado, professor, e estou à sua disposição para outros trabalhos aí, como falaremos sobre cinema futuramente. Obrigado, Laí. E eu lembro que, com a autorização do Laí, a gente vai disponibilizar a gravação aqui da palestra no nosso site. Depois, quando a gente já tiver, né, estabelecido esse link, a gente vai passar para vocês. Mas, ou seja, mesmo quem não esteve presente vai poder ter acesso à palestra ou vocês vão poder voltar a ela. Então, realmente foi uma ótima estreia para essa série nossa aqui, Tese de Debate, e a ideia é exatamente essa, fazer teses interessantes, instigantes, por vezes polêmicas,
e que incitem o debate, e que mostrem que as teses podem ser interessantes, instigantes, e que não precisa haver esse distanciamento entre a universidade e o que se faz nela, Exatamente. e a comunidade. Esse é o nosso principal objetivo.